8h42 no ar, o Conversa de Redação desta terça-feira, 20 de setembro de 2022. Comigo aqui para debater os principais temas do dia, os mais polêmicos, Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e também Ricardo Kertzmann. A gente começa com a corrida à presidência. Uma nova pesquisa IPEC sobre a corrida presidencial traz um cenário de estabilidade, faltando aí 12 dias mais ou menos para o primeiro turno das eleições. Ainda na política, o apoio do ex-ministro Henrique Meirelles ao candidato Lula anima o mercado. Eduardo Costa, como é que você vê isso tudo? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Eu já disse aqui nesse espaço que a gente pode falar qualquer coisa do Lula, mas ninguém pode negar a capacidade dele de nos convencer. Ele é capaz de vender lote para quem mora em Belo Horizonte no Parque Municipal. Eu se bobear, eu compro. E o Lula, depois de apanhar muito na corrida presidencial, descobriu que a Luiz Helena, Apolo Heringer, essa turma, né? Aqui é de São Paulo, foi prefeita, Urandina, que essa turma é muito boa para tomar uma cachaça e tudo. Mas na hora de disputar a eleição tem que fazer acordo. Aí ele descobriu o Zé Alencar, deu a eleição. Agora ele voltou para a luta e não tem Zé Alencar. Primeiro ele foi lá e mão no Alckmin, que representa o outro lado. E ontem, como já disse na Itatiaia a Rita Mundim, a apresentação do Henrique Meirelles, no encontro dele com ex-candidatos à presidência da República, amigo, foi um baque do outro lado, viu? Foi um baque. Ouso dizer, e aí já falando da pesquisa, Júnior, ouso dizer que o fato dele ter o Henrique Meirelles ao seu lado, e quem sabe, pelo menos uma especulação, né? Ministro da Economia, ele atraiu um campo do outro lado que pode ser fatal para a definição da eleição do primeiro turno. Isso não é voto de torcedor, é de alguém que está percebendo que ele está acalmando o tal do mercado e trazendo a classe média alta para o lado dele. Ô, Malco Camargos, um levantamento divulgado ontem, então, só para trazer alguns números e que os ouvintes internautas fiquem na mesma página da gente aqui, o ex-presidente Lula do PT oscilou de 46% para 47% em relação à sondagem anterior, né, publicada no dia 12. Já o atual presidente, candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL, se manteve com 31%, segundo o IPEC. O resultado, então, indica um cenário de estabilidade na disputa, com essa novidade aí de apoio de Henrique Meirelles ao ex-presidente Lula. Malco, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Sem novidade nesta pesquisa. A constância desta eleição é impressionante. As campanhas não têm conseguido o efeito de mudar o comportamento do eleitor. O eleitor no dia a dia vai reforçando as suas convicções. Aquele que lá em julho estava com Lula, agora, há 10 dias de eleição, continua com Lula. Aquele que estava com Bolsonaro em julho, agora continua com Bolsonaro. Com todos os esforços, com todo o dinheiro gasto, o eleitor está observando as alternativas. E a grande diferença da eleição para todas as anteriores são alternativas que o eleitor conhece. O eleitor já experimentou viver sob o governo Lula e está experimentando viver sob o governo Bolsonaro. Por isso, aqueles que apostam uma surpresa, uma guinada, uma virada de última hora, como aconteceu em 2018, estão equivocados, porque o eleitor este ano se comporta de uma maneira diferente. Ele presta muito mais atenção à política e está menos sensível aos argumentos de cada uma das campanhas. E isso tudo indica vai continuar até o dia 2 de outubro. A dúvida é: Lula vence no primeiro turno ou teremos mais 3 semanas de disputa? Se a eleição terminasse hoje, Lula venceria no primeiro turno. Ô, Ricardo, mais alguns dados aqui. Terceira via, né, que foi tão falada. Ciro Gomes com 7%, segue sem se mover ali, mesmo índice da pesquisa anterior. Simone Tebet oscilou aí de 4% para 5%, dentro da margem de erro. Soraya Tronic, do União Brasil, se manteve com 1%. Os outros, Felipe Dávila, Vera, Emael, Léo Pérez, Padre Kelman, Sofia Manzano, enfim, todos os outros foram citados de alguma forma ali, mas não chegam a 1%. Bom dia. Bom dia. Olha, acho que está realmente na hora de a gente começar a prestar atenção para valer nessas pesquisas, né? Primeiro porque a gente está a 15 dias das eleições e o prazo vem se encurtando cada vez mais para algum tipo de mudança. Segundo, porque elas estão sendo realizadas com um número cada vez maior de entrevistados e a maioria delas agora até de forma presencial.
E terceiro, porque quando a gente se atém aos detalhes, aos estratos da sociedade principalmente, a gente começa a perceber padrões muito sólidos, né? Quando a gente vê os cortes por renda, por exemplo, Júnior, gênero, classe social, a gente começa a enxergar uma proximidade muito grande entre os 4 maiores e mais confiáveis institutos de pesquisa. Se o nosso ouvinte pegar aí o Datafolha, IPESP, IPEC, o nosso Quest aqui do grande Felipe Nunes, abração, Felipe, vai enxergar que a possibilidade, vai enxergar tal proximidade nos números, principalmente com relação à rejeição do presidente Bolsonaro. Se a gente fizer o que o nosso especialista, o Malco, sempre fala, né, a gente pegar a média das pesquisas e a gente observar, a chance de vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno, ela vem aumentando substancialmente outra vez. Ela foi maior, isso encurtou há alguns dias e agora volta, a tal da boca do jacaré, né? Ela volta a se alargar. Para quem vota no Lula, é uma boa notícia. Para quem vota no Bolsonaro, é uma má notícia. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos dois, para mim, tanto faz. Ô Rita Mundim, arremata esse negócio pra gente, então, a pesquisa, mais uma pesquisa, né? E esse apoio aí dos ex-presidenciáveis, por exemplo, o Meirelles, que animou o mercado. É um exagero dizer que o mercado ficou animado com esse apoio ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. O mercado, ele gosta de especular. E tendo uma notícia que faça com que os preços oscilem, aí o mercado agrada, né? Agrada ao mercado. E a preocupação do mercado, e eu acho que deveria ser a preocupação de todo brasileiro, é em relação aos gastos públicos, às contas públicas, à responsabilidade fiscal. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central nos dois mandatos de Lula, né? E foi também secretário de João Dória, com muito sucesso lá no governo de São Paulo. E ele ele carrega com ele, no currículo dele, a preocupação com os gastos públicos. Você tem que arrumar a casa para que você possa governar. Então, essa tranquilidade, essa credibilidade fiscal é que fez com que o mercado comemorasse tanto ontem esse aceno de Henrique Meirelles ao grupo de Lula. Em relação às pesquisas, eu continuo com a mesma opinião. Sou cética e acho que elas não mudaram nada. Então, eu também não mudei nada, né, na minha opinião, a respeito delas. E por que eu falo isso? Porque nós vimos o que aconteceu em Minas, nas eleições para governador, né? O Zema saiu eleito e o Senado, a Dilma, não passou nem perto de uma das vagas. E ela era favorita até o dia da eleição. Mas, enfim, eu só acho que o eleitor ele tem que ficar focado, porque é como se o governo petista fosse só praticamente o primeiro e o segundo mandato de Lula. O primeiro mandato de Lula, ele não fez nada daquilo que ele prometeu fazer, pelo contrário, ele colocou um viés do PSDB quando chamou o Henrique Meirelles para presidir o Banco Central. E fez o contrário daquilo que ele prometia fazer. Mas depois, o que nós vimos foi a instalação de um modelo que buscava, não sei se vocês lembram, as campeãs nacionais, que foi uma tragédia, que acabou com a economia brasileira até o impeachment da Dilma. Então a gente tem que tomar muito cuidado entre a fala e a prática, para a gente não ficar louco e não repetir erros passados. Esse modelo das campeãs nacionais é repetir no Brasil o comunismo chinês e o comunismo russo, aonde você tem um Estado aparelhado com a sua base, né, com o partido ou os partidos que comandam aquele Estado, e esses partidos trabalharem em conjunto com empresas e setores escolhidos pelo próprio governo. As campeãs nacionais, tirando a JBS, todas quebraram. Então nós tivemos os consórcios das empreiteiras, tivemos a Oi lá com a Portugal Telecom, só para dar o grupo do Ike Batista, todo mundo quebrou. E houve uma desoneração e uma forma de conduzir o governo de dar privilégios tributários através de medidas provisórias para os amigos do rei e da rainha. Então, muito cuidado com o modelo que pode ser colocado no Brasil. O modelo mais justo é o modelo da liberdade econômica e tratamento igualitário, seja tributário, né, para todas as empresas e para todos os cidadãos.